Boa noite a todos. Boa noite não só aos encarnados, como aos desencarnados, que não são pouco, também ao pessoal das redes sociais. E hoje eu queria fazer uma reflexão, que todos pensassem na nossa conversa de hoje. Todos nós temos um objetivo. Quando acordamos, sempre temos um objetivo. Acordamos com a esperança de um dia melhor, de que tudo vai dar certo, vencer as dificuldades. Porém, muitas vezes nós queremos que os nossos problemas, as nossas dificuldades, venham através de presente da espiritualidade, do Senhor da vida, do Criador ou de Deus. E não nos perguntamos por que tudo isso está ocorrendo conosco, as dificuldades, nós não perguntamos. Até mesmo porque muitas vezes temos medo da resposta. Acabamos descobrindo que tudo isso ocorre devido ao nosso comportamento. E esse comportamento são situações emocionais, atitudes, na qual a gente não consegue enxergar esse comprometimento com as nossas ações. Jesus nos deixou várias parábolas, não para aquela época. Aquela época, ele estava explicando o que nós viríamos a passar futuramente. Eu digo nós, porque aqueles que são espíritas, aqueles que são simpatizantes, já ouviram falar que nós somos seres milenares, que reencarnamos várias vezes, e em cada reencarnação é um aprendizado e um resgate de compromissos mal atendidos ou então que não foram feitos. Então, naquela época de Jesus, nós estávamos lá, seja no mundo material ou no mundo espiritual, mas todos numa mesma egrégora, né? No mesmo pensamento. E Jesus, uma das parábolas que eu considero mais atual e mais importante para nós refletirmos, é a parábola do trigo e do joio. O pessoal fala joio do trigo, né? Eu prefiro colocar o trigo primeiro, porque o trigo é o alimento, o joio é uma erva daninha. E é o que está acontecendo conosco hoje, nos dias atuais. Para isso eu vou falar um pouquinho sobre essa parábola. Eliúde era dono de umas terras que tinha herdado do seu pai, perto de Tiberíades, onde era banhado pelo rio Jordão, né? E Eliúde era uma pessoa muito, muito boa, uma pessoa muito religiosa, era uma pessoa de um coração enorme, todo mundo gostava de Eliúde. E essa herança que ele recebeu, não só das terras que era do seu pai, essa herança de fraternidade e solidariedade, ele também recebeu de seu pai. Seu pai pouco falava, mas as suas ações, os seus exemplos, deixaram marcado na vida dele. E é isso que também nós, muitas vezes, esquecemos, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, deixam exemplos para os nossos filhos. Exigimos muitas vezes desses espíritos, na qual temos um compromisso, não é? Um com o outro. Muitas vezes nós exigimos deles algo que não oferecemos. Atitudes grosseiras, ríspidas, vindo pelo cansaço, pela intolerância, por discussões, seja qual for o motivo, nós transferimos todo esse sentimento degenerativo
para dentro da família. Não brigamos na sociedade, não discutimos às vezes no trabalho, porque não vou confrontar o meu patrão, e criamos dentro de nós uma espécie de um ranço, que ao chegarmos em casa, de uma forma impensada, transmitimos os nossos pares, maridos ou esposas, e principalmente para os nossos filhos, que são os mais fracos. E às vezes eles crescem nesse ambiente, até o momento que começam a botar para fora tudo aquilo que receberam durante esse período. Porém, Eliúde tinha no seu pai, calado, mas uma pessoa maravilhosa, devoto a Deus, estava sempre lendo as Escrituras, na medida do possível, passando para o seu filho, passando para os amigos ao redor. E Eliúde, ele tinha uma fazenda muito próspera. Ele tinha uma plantação de trigo muito intensa, muito grande, sempre com fartura. Tinha criação de porcos, de ovelhas, justamente para intersafra. O pai dele ensinava isso a ele, que ele necessitava ter mais de um cultivo, né, de uma criação, para que quando houvesse uma intersafra, ele conseguisse se manter. Mas Eliúde, apesar de ter toda essa benfeitoria, ele era uma pessoa generosíssima. Não se preocupava só consigo, se preocupava também com aqueles ao seu redor, os pequenos agricultores, que muitos deles não tinham criações. Ao ponto de, quando havia às vezes o ataque de gafanhotos, que era muito natural, que devastava toda a sua fazenda e a fazenda dos vizinhos, ele cedia parte dos seus grãos para aqueles que estavam lá, e ajudava a alimentar as famílias dele através das suas criações de porcos, através do alimento, do leite das cabras. E com isso, o que acontecia, gente, que a gente não percebe? O ambiente da casa dele, do plantio, era um ambiente harmônico. O lar dele era muito harmônico, porque essa vibração de generosidade, de solidariedade, de fraternidade atrai os bons espíritos. Kardec já nos fala, na pergunta 459, através dos espíritos, através dele, que uma nuvem de espíritos nos acompanham diariamente, e que na maioria desses espíritos, muitos nos dirigem. Não significa que eles têm poder sobre nós, não é isso. Ninguém tem poder sobre nós, ninguém pode fazer aquilo que nós não queremos. O problema é que nós queremos. Nós abrimos o nosso campo vibracional, nós autorizamos que aqueles pensamentos, aquelas energias negativas possam estar no ambiente em que eu moro. Porque se nós temos raiva, se nós temos inveja, se fazemos fofoca, nós vamos atrair quem? Os bons espíritos? Não. Às vezes nossa casa está infestada de espíritos que estão ali não para nos prejudicar. Isso é um obsessor de outras vidas. Necessariamente não. Necessariamente não. E normalmente, muito poucos de nós temos ao nosso lado obsessores de outras vidas. Eu não gosto de falar a palavra obsessores, né? Eu costumo dizer que são companheiros de jornadas. Alguns são afins, outros não. E há companheiros de jornada, nessa jornada nós criamos adversários muito fortes,
através do nosso egoísmo, nossa vaidade, e eles criam um ranço, uma raiva e um ódio, mas normalmente não estão conosco no nosso processo reencarnatório de hoje. Por quê? Porque se eles estivessem, nós não conseguiríamos cumprir com aquilo que nós determinamos para nós. Seria impossível. E o amor do Criador, o amor de Deus, jamais permitiria que isso acontecesse. Só em alguns casos, poucos casos. Por quê? Porque é que nem nós aqui, se nós temos um casal ou filhos que não se dão o tempo todo, a gente não vai colocar eles junto o tempo todo. Ou seja, quando eles começarem a brigar, o que a gente faz? A gente os separa. Você vai para o seu quarto, você vai ficar na sala. Fiquem vocês aí. Então, se nós que somos crianças espirituais e estamos nesse processo evolutivo, pensamos assim, imagina o Criador, que é amor puro, né? Esses companheiros de jornada, que muitas vezes nos acompanham, aqueles que fazem tratamento, né? Recebem, ou os médios recebem, nada mais são do que aqueles que estão dentro de uma sintonia conosco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu entrar numa fila de supermercado e começar a falar sobre um certo assunto, o que vai ocorrer? Curiosidade, né? E muitas vezes pessoas que nunca nos viram começam a falar conosco sobre aquele assunto, porque aquele assunto os interessa. E no mundo espiritual não é diferente, porque ninguém muda porque desencarnou. Somos o que somos no mundo material, no mundo espiritual. Somos os mesmos espíritos, com os mesmos desejos, com os mesmos sentimentos saudáveis e sentimentos insalubres. É um erro achar que porque desencarnou vira anjo. Eu quando desencarno vejo meus protetores aqui Não é assim que funciona. Então o que nós pensamos, o que nós falamos, o que trazemos dentro para a nossa casa, contamina o ambiente ou deixa de salutar. E energia, gente, ela impregna na parede. Porque energia, na realidade, vamos voltar lá naquela época, né, em que aprendemos física. A energia, ela vem da aceleração do átomo. Onde é o átomo, a energia, e o átomo absorve essa energia afim. Um átomo positivo absorve energia positiva. Um átomo negativo absorve energia negativa. E nossas paredes são um agrupamento de átomos que se tornam matéria. E nós somos o agrupamento de átomos. Então os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e não precisa falar para a gente emanar essa energia, basta pensar e sentir. Eu posso ficar calado para não arrumar confusão, porém estou emanando energias negativas, estou contaminando o ambiente do meu lar. Então, por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Por quê? Porque nós não estamos em conexão com aquilo ou com o caminho que nos levaria ao sucesso, à felicidade, à saúde física. Porque os nossos sentimentos, nossos pensamentos estão diretamente ligados com a saúde corporal. Os nossos órgãos, as nossas células, os nossos sistemas simpático, parasimpático, circulatório, respondem diretamente às nossas emoções.
que são geradas pelos sentimentos. Então não tem como ter uma vida saudável, seja ela material ou espiritual, alimentando a insalubridade. Não tem como. Não tem como. E Eliúde, ele alimentava o tempo todo coisas boas, espíritos amigos, para que ele, através dele, pessoas fossem ajudadas. É assim que funciona. A espiritualidade, quando percebe que existe um ponto na qual eles conseguem fazer com que nós sejamos instrumento para auxiliar aqueles menos favorecidos, não é menos favorecidos pela espiritualidade, mas sim aqueles que fazem com que ele crie esse comprometimento na ignorância. Então ele se torna um instrumento, e um instrumento para o grupo de agricultores que estava lá. Todos gostavam dele. Porém, como de costume, tinha um que tinha uma inveja imensa dele. Por que tudo dava certo para ele e para Eliúde, e por que para mim não dá certo? Eu estou do lado do rio Jordão, recebendo as águas do mesmo jeito. O solo dele é igual ao meu. Por que Deus viu nele o que não viu em mim? Não sou filho. Ele mesmo fala que todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos. Então por que eu sou menos privilegiado? O cultivo dele, nossa, o trigo dele era farto. Os meus mirrados, eu também adubava, e nem assim eu conseguia. Porém, Eliúde, ao final do dia, sentava-se uma pedra embaixo de uma árvore, olhava o seu trigo, dançando, bailando a música do vento, e se sentia feliz, grato por isso. E ali emanava energia de gratidão. E é essa gratidão que fazia com que ele entendia as dificuldades de Ur, quando ele não conseguia a colheita suficiente para poder se manter, a família, e manter as vendas. E ele ia lá e dava alguns sacos de trigo para Ur. Mas Ur não se conformava com isso, não era suficiente. Isso é caridade. Ora, bolas, eu não preciso de caridade, eu preciso de justiça. Eu preciso que Deus seja justo comigo. E ele tinha inveja de Eliúde. Só que nós esquecemos que a inveja, para quem tem, é altamente degenerativa. Mas para quem recebe, é altamente construtiva. A gente acha que é errado, não é nada disso, é isso sim. A minha vida não vai para frente porque a pessoa tem inveja de mim. Isso não existe. A pessoa tem inveja porque ela admira a tua capacidade e se culpa por não tê-la. Então uma revolta interior inconsciente faz com que eu transfira essa revolta que é minha para o outro. Fica mais fácil, dói menos. Dói menos, dói muito menos. Porque eu me acho incompetente. Isso não existe. Todos nós somos iguais perante Deus. Cada um segundo as suas obras. Mas todos somos iguais perante Deus. Só que tem a lei do trabalho. Não só o trabalho físico, mas o trabalho espiritual, moral, intelectual. Isso dá trabalho. Trabalho dá trabalho. E nem todo mundo quer. E Eliúde não queria. Queria que as coisas acontecessem. Ur não queria. Queria que as coisas acontecessem sem ele precisar ter trabalho. E o que ele fez? Falou: a próxima colheita, ele não vai prover, não vai. Eu não vou deixar.
O que ele fez? Durante a noite, ele, no início do plantio, ele jogou sementes de joio. Porque o joio é uma erva daninha, ela entrelaça com as raízes do trigo e atrapalha o desenvolvimento do trigo. E na hora da colheita é um problema, porque é muito parecido com o trigo, né? Então ele jogou. Agora, o tempo passou, o trigo cresceu, o joio também. Aí, antes da colheita, um dos servos do Eliúde veio avisá-lo: olha, está cheio de joio, como é que eu faço? Vamos arrancar o joio? Aí Eliúde, com a sabedoria do seu pai, falou: não arranque não, deixe até a época da colheita. Quando chegar a colheita, a gente arranca os dois, separa o trigo, separa o joio, queima o joio, porque o joio ele é nocivo para os animais e para os humanos também. Ele poderia até matar, intoxicar e até matar. Então tem que queimar para que a semente não se reproduza. E assim foi. Assim ele fez. E assim somos nós. Nós estamos no momento da separação do trigo do joio. O Eliúde que há em nós, o Ur que há em nós, estão em conflitos. Porém, Eliúde é a tolerância, é a sabedoria, é a resignação. Ur é a frustração, é a inveja, que muitas vezes nós dizemos que não temos, mas se nós formos vermos, só o fato de criar uma raiva, uma intolerância, não suportar a pessoa, é uma inveja. Porque invejar não é só querer aquilo que o outro tem. Invejar é não aceitar o crescimento do outro. É não aceitar, de alguma forma, ele não me respeitar. Eu falar coisas e ele, de repente, acha que eu estou errado. Eu ter opiniões, a opinião dele não bater com a minha. Ora bolas, como assim? Quem ele pensa que ele é? Inveja não é só o fato de, dentro das empresas, inveja é quando eu digo assim para alguém quem ele pensa que é. Até mesmo no trânsito. Quando alguém nos fecha, nós ficamos irados, não sabemos nem o porquê. Enquanto nós não emparelharmos ao lado e ofendermos, a gente não sossega. Isso é uma forma de falar assim para o meu inconsciente: quem ele pensa que é para me fechar? Quem ele pensa que me é de tirar a minha vaga? Que a vaga é minha, eu vi aquela vaga. Então esse processo negativo nos consome. Porque no fundo, quando eu tenho esse sentimento e de alguma maneira em mim eu percebo que o outro vence, eu crio uma raiva, uma intolerância, que eu vou descontar no primeiro que eu achar que é frágil, que eu não posso enfrentá-lo. E nesse processo, nós criamos à nossa volta um campo que Emmanuel chama de campos mórficos. São energias que, numa linguagem de informação, de identificação no mundo espiritual, eles observam e nos acompanham. Por quê? Porque eu estou... Vocês já viram alguém, né, que gosta de música clássica, conseguir escutar funk? Não tenho nada contra o funk. Ou funk, ou sertanejo, até tem, mas por quê? Porque são frequências diferentes.
Juventude que escuta funk, essas músicas mais aceleradas, se você colocar uma ópera, uma música clássica, eles têm um chilique, né? Por quê? Porque o padrão vibracional é outro, frequência é outra. Então nós nos atraímos mutuamente e necessariamente não são obsessores de outras vidas. Não são. São afins. Existe hoje isso na matéria, não tem? Pessoas que se drogam vivem no meio de quem? De drogados. Os alcoólatras, no meio de alcoólatras. Aqui nós estamos numa simbiose, né? Uma frequência. São espíritas, simpatizantes, não é? Em algum local vai ter uma igreja evangélica com evangélicos e simpatizantes. Na católica. Então, o que é isso? É frequência, é simbiose. E nós não percebemos isso quando tomamos atitudes negativas. Por isso que Jesus deixou uma frase, né, que nós falamos o tempo todo, mas ainda não conseguimos nos ouvir, e muito menos nos escutar. Porque ouvir é porta batendo, cachorro latindo, né? E escutar é reflexionar. Onde ele fala: orai e vigiai. Nessa ordem, orai e vigiai. O que ele quis dizer com isso? A gente acha que vigia o teu semelhante, né? Eu vigio, eu sei tudo que acontece na minha rua, da vizinhança, eu sei tudo. E eu oro todo dia para minha vida dar certo. Eu oro para meu filho arrumar emprego, eu oro para mim arrumar meu trabalho, meu patrão me promover. Só que Jesus não quis dizer isso como ensinamento. Ele quis dizer o seguinte: respeita o teu semelhante, independente se aquilo que ele diz você não concorda, que é muito difícil hoje em dia, né? O respeito está muito difícil. Todo mundo é dono da verdade, né? Então é assim, se eu não consigo convencê-lo e eu acho que ele está errado, eu vou orar por ele para que ele enxergue aonde está o erro, enxergue o caminho. E se eu critico alguém, eu vou me vigiar para não fazer o mesmo. E se nós, eu estou falando com experiência própria, se nós percebemos, toda vez que a gente critica alguém, acabamos descobrindo que a gente faz a mesma coisa, igualmente, diferentemente. Não, mas eu não fiz que nem ele fez. O meu caso foi diferente. Aí a gente justifica, né? Mas se eu fiz isso que ele fez, ele não tinha motivo. Agora, mas eu fiz por isso, por isso, por isso. Então, nesse momento da separação do jogo e do trigo, nós estamos à vontade, gente. À vontade. Por isso desses conflitos, por isso dessas anormalidades, por isso das guerras, por isso das corrupções, por isso da criminalidade, porque é um momento de decisão. Nós falamos tanto em transição planetária, nós estamos já no processo da regeneração. E como não? E como, diferentemente, descobrir qual lugar, que lugar nós estamos? Quais são as nossas escolhas? Se não através das nossas atitudes. E esse é o momento. Essa mudança não é global. Essa mudança não é na sociedade. Essa mudança não é na família. A mudança é em cada um de nós. Nós somos células individuais com comportamentos, pensamentos intransferíveis. E nós vamos responder pelaquilo que nós escolhermos. Nós vamos viver num universo, num ambiente onde nós nos sintonizamos. Não tem como fugir disso. Eu não tenho que mudar o mundo com as orações. Eu tenho que orar para que eles enxerguem. Eu tenho que mudar o meu mundo, porque eu sou meu guia. Eu sou meu guia.
As minhas atitudes me representam, não a sociedade, nem a família. Porque a família é um laboratório de resgate, um laboratório de aprendizado. Eu me represento. Então vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que estão aqui presentes nesse momento, para que aproveite essa egrégora, essa energia que cai sobre cada um de nós, tocando os nossos pontos de força, nos harmonizando, e através dos nossos pensamentos, a nossa conexão, essas energias também vai aos nossos lares, envolvendo os nossos entes queridos, os nossos companheiros de jornada, que também são os nossos animais, as nossas plantinhas, envolvendo de alguma maneira aqueles companheiros que estão ao nosso lado. Se forem de alguma maneira desarmônico com o nosso ambiente familiar, nós respeitosamente pedimos à espiritualidade amiga, não que os expulse, mas que os convide a se retirar, mostrando a eles o local ideal para que eles possam encontrar a paz. E quanto a nós, vamos trabalhar para que o ambiente do nosso lar se torne mais saudável, mais salubre, mais harmônico, através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e principalmente ações. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor da vida, Criador, Deus. Obrigado aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, nossos protetores. Que nesta noite tenha sido feita a tua vontade, e que essa vontade, através do trabalho, seja também a nossa. Graças a Deus.